O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 74. Conquista do Reino. Jesus levou os 12 para um lugar ermo, próximo da cidade. Estava sério. Chegou a hora, estou na metade de minha vida pública, e já é tempo dos meus apóstolos tomarem parte na preparação deste reino que anuncio. Os grandes reis, quando decidem conquistar novos reinos, convocam pessoas influentes, as escutam e as preparam para o plano. Depois envia mensageiros para colher informações e detalhes geográficos. E só então realizam o plano. Conquistam um reino e se fazem rei. Mas para isso há sempre sangue, porque as vitórias custam sangue. Mestre, por ti derramaremos o nosso sangue, prometeram os apóstolos. Não divagueis sobre o futuro, disse Jesus, olhando cada um deles. Era como se lesse 12 vezes a palavra incompreensão. Ireis bem além do que eu poderia ir, mas não estáis bem formados ainda. Portanto, não deveis ir direto aos pagãos, mas às ovelhas dispersas de Israel. As multidões que nos cercam não são nem a 100ª parte dos que esperam o Messias e ignoram que ele vive. Anunciai que o reino dos céus está perto. Este é o anúncio base que fundamentará a vossa pregação. Muito já ouviste sobre isto. Mas para ser atraído, o homem precisa ser adoçado, igual criança. Por isso dou-vos o dom de milagres. A reação foi imediata e bem diversa uma das outras. Jesus impôs silêncio. Existe algo maior que o milagre, uma vida santa. Mas desta ainda estás longe. Ide curar enfermos, leprosos, ressuscitai corpos e espíritos com uma vida fervorosa e de profunda humildade. Este poder vos é dado gratuitamente. Ai dos que usarem disso para encherem seus bolsos. Lúcifer foi o primeiro a dizer: eu faço o que Deus faz, e seu castigo é conhecido. O único fruto lícito de se colher são almas. Eis vossa moeda. Viveis sem riquezas. Não leveis nem ouro, nem espada, nem sacos de roupas. Vossas visitas, por enquanto, serão curtas. A quem vos ofender, perdoai. Se vos tirarem a capa, dai também a túnica. Não vos preocupeis com a alimentação. Tereis sempre o necessário. Já vos provei que para viver e pregar, não precisa ventre empanturrado. Deveis engordar apenas o espírito com sabedoria. Em qualquer cidade, informais-se a quem mereça acolher os enviados do Senhor. Mas ai dos que parecem enviados e no fundo são imundos e gananciosos. Ai destes. Em casos graves, devem ser amputados, pois não se pode perder almas por causa de sacerdotes corruptos e imorais. Dizei ao entrar: a paz esteja convosco. Se a casa for digna, a paz virá. Se não, a paz voltará a vós. Não fiqueis procurando comodidade. Se a família for pobre, permanecei com ela até o fim. Lembrai-vos que sou pobre, e disso me honro. Haverá lugares que não sereis aceitos. Justamente aí deveis ser pacíficos, mansos e humildes, para que não escandalizeis ninguém, nem aumenteis a incredulidade dos que devem ser convertidos. Quando vos ofenderem ou fordes expulsos a pedradas, podereis convertê-los com o vosso silêncio, que valerá mais que pregações. Porém, ao sairdes, sacudi até o pó de vossos pés, para que a soberba não se prenda nem na sola do sapato.
Em verdade, terão pior destino que Sodoma e Gomorra. Eu vos enviarei como cordeiros no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O mundo é repleto de lobos. Apesar de afirmardes que dareis o sangue por mim, ainda não suportais nem mesmo um olhar irônico. Mas virá o tempo em que estareis impregnados com um heroísmo tão inconcebível e inexplicável que sereis chamados de loucos. Esta força inexplicável e sobrenatural será a identificação do homem com o homem-Deus, e fareis tudo o que eu já tiver feito. Sereis flagelados e punidos de mil maneiras, porém, dareis testemunhos de mim aos poderosos, aos reis, governadores e às nações, confessando com vosso sangue que amais o Cristo, o Filho do Deus verdadeiro. Não fiqueis preocupados com o que ireis falar. As palavras vos serão dadas, naquele momento, pelo Espírito do vosso Pai. Sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. No tempo de trevas, o irmão dará a morte ao irmão, o pai ao filho, e os filhos insurgirão contra os pais. Não vos desanimeis, nem vos escandalizeis. É pior matar um pai ou o próprio Deus? Pois sabei que o homem-Deus será morto pelo homem, e para chegar a este delito, morrerá pais e irmãos. Aos que o Espírito aconselhar fugir, que fujam, assim como fugi quando pequenino. Não será covardia, mas dareis tempo para que a igreja se fortaleça. Minha igreja passará pela extrema humilhação, pelas armadilhas preparadas por homens violentos, e terá a necessidade de fugir para continuar a existir. Mas aos que o Espírito aconselhar ficar, que fiquem, mesmo que caiam mortos, viverão e serão úteis à igreja, que afinal chegará ao seu triunfo eterno. Em verdade, nem vós, nem os que vos sucederão, conseguirão percorrer as cidades antes da volta do Filho do Homem. Porque Israel, com seu terrível pecado, será disperso e pulverizado por toda a terra. Séculos e milênios se sucederão antes que seja recolhido novamente ao seio de Abraão. Toda vez que Israel tentar se unificar antes da hora, será levado por novos turbilhões e dispersos novamente. Israel chorará seu pecado por séculos, tantas quantas forem as gotas de sangue derramadas pelo Cordeiro de Deus. A igreja será ferida de morte por Israel, assim como meus apóstolos e futuros servos. No entanto, a igreja no final abrirá seus braços para acolhê-los embaixo de seu manto, como uma galinha com seus pintinhos. E quando todo Israel estiver em Cristo, então retornarei. Voltemos ao tempo presente. Lembrai-vos que discípulo não é mais que o mestre, nem o servo é mais que o patrão. Portanto, se chamaram o patrão de Beelzebu, do que chamariam os servos dele? E poderão os servos se revoltar se o próprio patrão não se revolta? A verdade será conhecida de todos. Nada há de escondido que não venha a ser revelado. O mundo ainda não é digno de ouvir o que vos falo. Mas quando for a hora, gritai alto, pois o mundo já terá sido batizado com meu sangue. Mesmo assim, 8 entre 10 não quererão compreender minha doutrina.
Se os homens não querem escutar, os passarinhos e os ventos recolherão as divinas palavras. Os peixes e as ondas conservarão o eco delas, para dizê-las às nascentes, e com elas todos se regozijarão. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar o espírito. Não se vendem 2 pardais por uma moeda? No entanto, se o Pai não permitir, nenhuma delas cairá nas armadilhas. E não valeis bem mais que os pardais? Quem me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante do Pai. Mas quem me renegar, eu também o renegarei. Renegar quer dizer abandonar o meu caminho por covardia, ou pela tríplice concupiscência: carne, dinheiro e poder, ou qualquer lucro interesseiro. Não vim trazer a concórdia nem a paz, mas a espada, capaz de abrir caminhos ao sobrenatural. Vim para separar filho do pai, filha da mãe, nora da sogra, porque em mim se encontram todos os amores, de pai, de mãe, esposa, irmãos e amigo. Nenhuma criatura pode resistir ao meu chamado, porque eu, com o Pai, a criei. Eu, por mim, a salvei. Portanto, tenho o direito de possuí-la. O inimigo do homem é o próprio homem. Os inimigos do novo homem cristão são os de sua própria casa, com seus lamentos, ameaças, cobranças e até zombarias. De agora em diante, quem amar mais seu pai, sua mãe e filhos mais que a mim, não será digno de mim. Quem não tomar a sua cruz complexa, cheia de resignações, renúncias, dores e tudo que for da vontade de Deus, não é digno de mim. Quem dá mais valor à vida terrena do que à espiritual, perderá a verdadeira vida. Mas quem tiver perdido a vida por amor a mim, encontrará a felicidade eternamente. Quem vos recebe, a mim recebe, e aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá o prêmio proporcional à sua caridade. Porque quem reconhece um profeta como profeta, está seguro pelos braços do Espírito de Deus. Quem oferecer um simples copo d'água a um de meus servos, não perderá sua recompensa. Serão servos de Jesus, todos aqueles que o pregarem com uma vida santa. Poderão ser reis, mendigos, sábios ou os que não sabem nada, os velhos como os pequeninos. Em todas as idades e classes haverá discípulos meus, agora e nos séculos futuros. Era o que tinha a vos dizer. Amanhã vos separarei em grupos. Antes rezemos. Próximo capítulo: Jesus Carpinteiro.